Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 4 de dezembro de 2021. O Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 9, versículo 35. Capítulo 10, versículo do 1, versículo do 6 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedis, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nós vemos que Jesus é o bom pastor. E hoje ele se mostra como ele é o bom pastor. Jesus anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas do reino dos céus por todas as cidades, vilarejos, pregando o Evangelho nas sinagogas, vendo as multidões, Jesus tem compaixão, compadece delas, porque são como ovelhas que não têm pastor. E o pastor verdadeiro é Jesus, ele conhece as ovelhas pelo nome, e o que Jesus vai fazer? Vai se compadecer, vai dizer aos discípulos que a messe é grande, mas são poucos operários. Pedir ao dono da messe que mande operários para a sua colheita. Jesus nos mostra o quanto que o povo andava perdido, e nos dias de hoje anda mais perdido ainda, como ovelhas sem pastores, porque as pessoas procuraram as coisas do mundo e deixaram os caminhos do Senhor. Mas eis que Jesus, sendo bom pastor, vai enviar os seus discípulos para que continue o trabalho, porque Jesus, mesmo sendo Deus, não consegue atender todas as pessoas. Tantas pessoas que procuram Jesus para serem curadas de várias doenças e enfermidades. Por isso, Jesus vai enviar os discípulos para terem, e vai dar a eles o mesmo poder de Jesus, de curar os doentes, expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Jesus recomenda: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Israel é o povo eleito, mas o povo que se afastou de Deus, se afastou do Senhor. E durante a história da aliança com o povo de Israel, foram muitas as ocasiões que o povo de Israel duvidou de Deus, duvidou da aliança verdadeira que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, essas pessoas são como ovelhas perdidas. E aí, esse povo da aliança precisa reconhecer em Jesus que ele é o Messias, é o Salvador, mas esse Messias não é o Messias que esse povo espera. Mas mesmo assim, Jesus vai enviar os discípulos dizendo que o reino de Deus está próximo. Na verdade, o reino de Deus está entre eles, mas eles não reconhecem.
E assim Jesus vai chamar os discípulos à missão, assim como chama cada um de nós. A messe se tornou maior ainda, e são poucos os pastores para guiar esse rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos todos chamados a anunciar essa boa nova, que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está no meio de cada um de nós. Precisamos, meus irmãos, assumir nossa vocação cristã de sermos evangelizadores, anunciarmos a boa nova, agora não mais as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Jesus, antes de ascender os céus, dá outra missão aos discípulos, de irem a todo o mundo, anunciar a boa nova, anunciar o evangelho, pregando o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós somos chamados a essa missão no nosso tempo. Quantas pessoas perdidas no mundo, afastadas de Deus, afastadas da graça, afastadas da salvação, vivendo as seduções do mundo e as tentações que o maligno coloca para tirar a salvação de tantas pessoas. Que nós não nos omitamos, que nós precisamos pedir a força a Deus, que ao Espírito Santo possa nos iluminar e nos capacitar à missão. Nós que caminhamos no caminho do Senhor, recebemos essa graça de Deus, e de graça recebemos, de graça devemos dar. Não devemos nos calar diante das belezas, das maravilhas, das graças que Deus faz em nossa vida, para que nós possamos também ter pessoas caminhando os caminhos do Senhor, que essas ovelhas perdidas voltem para o redil de nosso Senhor Jesus Cristo. A messe é grande, são poucos operários. São muitos operários, mas porém preguiçosos, que se omitem em anunciar a boa nova do reino de Deus. Que nós sejamos esses discípulos fiéis, anunciadores do reino de Deus, do amor, da bondade e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre presente na vida de cada um de nós.